Alexander Alekhine foi um extraordinário enxadrista russo naturalizado francês, que foi campeão mundial por 17 anos. Alekhine deixou sua marca no mundo do xadrez com seus movimentos estratégicos, e com a sua habilidade incomparável do nobre jogo. Nascido em 1892, em Moscou, Rússia, Alekhine fascinou o mundo do xadrez, e se tornou uma referência do nobre jogo até os dias de hoje. Olá, eu sou o Enxadrezando, e vamos mostrar nesse vídeo um pouco sobre a história desse notável enxadrista, que é um dos maiores jogadores de xadrez da história. Alekhine aprendeu a jogar xadrez ainda criança, ensinado pela sua mãe. Aos 17 anos ele venceu o torneio russo de xadrez com o resultado de 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Essa vitória rendeu ao enxadrista o título de mestre nacional russo. Nessa mesma época, nos Estados Unidos, o cubano José Raul Capablanca chocou os americanos ao vencer o grande mestre Frank Marshall. Futuramente, o destino desses dois jogadores iriam se cruzar. Em 1910, Alekhine dava sinais que ele estaria entre os melhores jogadores do mundo. Ele venceu vários torneios russos e jogou várias partidas simultâneas, uma delas com o seguinte resultado: 15 vitórias, 1 derrota e 6 empates. A ascensão de Alekhine se deu em 1914, em São Petersburgo, onde ele se destacou num torneio entre os 20 melhores jogadores de xadrez da época. Alekhine terminou em terceiro lugar, junto com Frank Marshall, ficando atrás de Capablanca, campeão do torneio, e de Emanuel Lasker, e Sigbert Tarrasch em segundo lugar. Outros nomes importantes participaram desse evento como Rubinstein, Ninzovich e Henry Blackburn. Antes de deixar a Rússia em 1920, Alekhine marcou a pontuação perfeita durante o campeonato russo. Ele fez a pontuação máxima do torneio com 11 pontos em 11 possíveis, apesar dele não ter sido considerado o campeão por não morar na cidade. No ano seguinte ele terminou o mesmo torneio invicto com 9 vitórias e 6 empates. Após essas conquistas, ele se muda para Paris, na França, onde ele consegue a cidadania francesa. Alekhine jogou vários mini-matches e torneios de elite antes de sua disputa pelo título em 1927. Depois de anos tentando organizar o match entre Alekhine e Capablanca, finalmente, em 1927, o torneio é realizado em Buenos Aires, Argentina. O match foi muito acirrado. Foram 34 partidas onde Alekhine venceu 6, Capablanca venceu 3, e foram incríveis 25 empates. Apesar dos esforços por parte de Alekhine para que houvesse uma revanche entre os dois jogadores, ela nunca aconteceu. Alekhine achou que a grande quantia em dinheiro exigido por Capablanca para realizar o match era, na verdade, uma desculpa para impedir que o match acontecesse. Em 1935, Alekhine perde o título mundial para o enxadrista Max Euwe, campeão que será homenageado futuramente em nosso canal. 2 anos depois, Alekhine recupera a posição de melhor do mundo contra o próprio Max Euwe. Contra Euwe, Alekhine conseguiu 10 vitórias, 4 derrotas e 11 empates. Depois de recuperar seu título mundial, Alekhine conquistou várias vitórias em torneios, mas sua carreira foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial, e as acusações antissemitas. Ele permaneceu na Europa dominada pelos nazistas, jogando e vencendo vários eventos. Ele não foi mais convidado para torneios depois que a guerra acabou. Horas depois de concluir os preparativos para uma partida do Campeonato Mundial contra Botvinnik, Alekhine foi encontrado morto em um quarto de hotel em 1946. Alekhine foi um estrategista e um estudioso voraz de xadrez. Sua indiscutível genialidade como jogador de xadrez o colocou entre os maiores da história do esporte. Dentre as suas contribuições para o xadrez, vale destacar a defesa Alekhine, que consiste nos lances E4 e cavalo em F6. A ideia principal desse movimento é levar as brancas a adiantar seus peões centrais, causando debilidades nas estruturas de peões do adversário. Nós vamos fazer um vídeo sobre as ideias gerais dessa defesa futuramente. Procure em nosso canal para saber se o vídeo já está disponível. A partida analisada nesse vídeo aconteceu em 1927, entre Alekhine de brancas e Capablanca de pretas. A 34ª partida do match que definiria o campeão mundial foi realizado em Buenos Aires, Argentina. E Alekhine começa a partida com D4. D5. C4, o gambito da dama. E6, recusando o gambito. Cavalo em C3. Cavalo em F6. Bispo em G5. Cavalo de B em D7, protegendo o cavalo. Esse lance evita que a dama seja colocada em jogo muito cedo na partida, onde ela poderá sofrer ataques. Por exemplo,
Depois de bispo em G5. Peão em H6. Bispo por cavalo. Dama por cavalo. Peão por D5. E por D5. E cavalo por D5, ganhando um tempo em cima da dama, e ameaçando C7, dando um duplo. Voltando para cavalo em D7. E3. C6, ambos jogadores buscam fortalecer o centro do tabuleiro. A3. Bispo em E7, trazendo mais uma proteção para o cavalo, e abrindo para fazer o roque. Cavalo em F3. Roque. Bispo em D3, desenvolvendo a peça. D por C4. Bispo por C4. Cavalo em D5. Bispo por E7. Dama por E7, poderia ter capturado com o cavalo, mas essa peça tem a função de atrapalhar a diagonal do bispo. Cavalo em E4, busca mais atividade para a peça. Cavalo da linha 5 em F6. Cavalo em G3, Alekhine vai manobrando os seus cavalos para a defesa. C5. Roque. Cavalo em B6, ataca o bispo. Bispo em A2, mantendo o domínio da diagonal. Peão de C por D4. Cavalo por D4. G6, reforçando a segurança da casa F5. Esse lance enfraquece as casas F6 e H6, mas essa debilidade não pode ser explorada a curto prazo. Outro ponto importante é que as casas fracas são de cores escuras, e justamente é essa a cor do bispo que falta para as peças brancas. Torre em C1. Bispo em D7. Dama em E2. Torre de A em C8, disputando a coluna C. E4, tentando atormentar o cavalo. E5, impede o avanço. Cavalo em F3, tira o cavalo do ataque. Rei em G7. H3. H6. Dama em D2, esse lance visa um ataque avassalador com a dama em H5. Bispo em E6. Bispo por E6. Dama por E6. Dama em A5, Alekhine dá início ao já citado ataque. Cavalo em C4, ataca a dama. Dama por A7. Cavalo por B2. Torre por C8. Torre por C8. Dama por B7. Cavalo em C4. Dama em B4, busca dar suporte para o avanço do peãozinho. Torre em A8. Torre em A1. Dama em C6. A4. Cavalo por E4. Cavalo por E5, esse lance visa simplificar a posição com a troca das damas, facilitando a partida para Alekhine. Por exemplo, cavalo por E5. Dama por E4. Dama por E4. E cavalo por E4. Evitando toda essa simplificação, Capablanca joga dama em D6. Dama por cavalo. Dama por cavalo. Torre em E1, apertando o cerco para cima de Capablanca. Cavalo em D6, ataca a dama. Dama em C1, protege a dama. E dama em F6, também tirando do ataque. Cavalo em E4, insiste na simplificação. Cavalo por E4. Torre por E4. E, apesar da partida estar equilibrada, e Alekhine ter a vantagem de apenas um peão, Capablanca abandona a partida. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.